Bom, se você esteve conosco na semana passada, antes disso, uma boa noite, me perdoe, é que eu já cumprimentei quase todos vocês ali à entrada e acabamos pulando essa parte importante, mas para quem não cumprimentei, uma boa noite, sejam todos bem-vindos. É um prazer muito grande ter você conosco aqui na Boas Novas para juntos prestarmos o nosso culto ao Senhor e agora também para ouvirmos a sua voz. Como eu dizia, se você esteve conosco na semana passada, nós iniciamos uma pequena série de 2 mensagens sobre as misericórdias de Deus. E na semana passada, nós percebemos que não existe absolutamente nenhum erro, não existe nenhum pecado, não existe nenhuma confusão que nós tenhamos arrumado, que Deus não possa trazer perdão, que Deus não possa trazer restauração, que Deus não possa nos dar a oportunidade de começar uma nossa vida. E vimos que isso é a nossa parte, isso é a nossa responsabilidade. Ter o desejo de começar de novo depende exclusivamente de nós. Tudo em nossas vidas vem da misericórdia de Deus. Se nós estamos aqui hoje à noite, é porque Deus estendeu as suas misericórdias através de nós. Se nós temos trabalho, se nós temos casa, se nós temos família, absolutamente tudo vem das misericórdias de Deus. Estamos aqui por causa das misericórdias de Deus. Olha só o que diz o texto de Tito capítulo 3, verso 4, 5 e 6. Tito vai estar colocado aqui no telão para facilitar a sua leitura. E diz assim: mas quando se manifestaram a bondade e o amor pelos homens da parte de Deus, nosso Salvador, não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, Ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós generosamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. E Jesus Cristo é o tema da nossa reflexão hoje à noite. Jesus Cristo e seu imensurável amor por nós serão os temas que nós abordaremos hoje. Sabe por quê? Porque Jesus Cristo é a forma humana das misericórdias de Deus. Não existe uma forma mais clara, mais transparente, não existe uma forma maior de Deus demonstrar a sua misericórdia para conosco. Enviar Jesus Cristo para morrer em nosso lugar, pagando o preço da nossa dívida, para que nós pudéssemos estar reconectados com Deus novamente. Essa era a missão de Jesus quando foi enviado ao mundo. Lucas capítulo 19, verso 10, nós encontramos o próprio Jesus falando de sua missão. E ele diz assim: pois o Filho do Homem, continua comigo, veio buscar e salvar o que se havia perdido. Essa é a missão de Jesus Cristo, que continua hoje através da sua igreja. Nós a chamamos de Missio Dei, a missão de Deus, buscar e salvar o que se havia perdido. Quero pedir que você feche seus olhos mais um momento. E nós oramos a Ti, Senhor nosso Deus, clamando que as Tuas misericórdias se estendam a nós mais uma vez nesta noite, e que Teu Espírito Santo possa traduzir as Tuas palavras aos nossos corações, e dessa forma nós consigamos entender qual é a mensagem que Tu tens para nós. Fica à vontade em nossos corações e em nossas mentes, Espírito Santo querido, é a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Quando eu olho aqui para Lucas capítulo 19, verso 10, me saltam aos olhos, é claro, essas 2 palavras: buscar e salvar o que se havia perdido. Eu entendo aqui que para Deus só existem 2 tipos de pessoas. Existem aquelas que são salvas e existem aquelas que estão perdidas. Nenhuma outra distinção importa para Deus. Não importa qual é a cor dos seus cabelos, não importa qual é a sua formação acadêmica, não importa qual é a sua situação econômica, se você é rico, pobre ou mais ou menos, não importa qual é a sua condição social, não importa absolutamente nada. Para Deus só importam essas 2 condições: ou nós somos salvos ou nós somos perdidos. Mas o fato é que talvez nem todos nós que estejamos aqui hoje à noite tenhamos condições de dizer que somos salvos. E isso às vezes pode causar algum desconforto. Você pode pensar assim: peraí, se eu não sei se eu sou salvo ou não, então quer dizer que eu sou perdido.
Eu gostaria de pedir a você que não considerasse isso uma condenação ainda, porque na verdade, o que nós podemos considerar, vendo essas duas distinções, essas duas maneiras de Deus nos olhar, o que nós podemos considerar é que isso é um grande elogio. Sim, elogio. Dizer que eu sou salvo ou dizer que eu estou perdido implica em afirmar que Deus me ama, que nós temos um imenso amor para Deus, a ponto de Ele mesmo, o próprio Deus, ter tomado a iniciativa. É Ele que vem ao nosso encontro, é Ele que vem nos buscar e salvar, porque nós somos muito importantes para Deus, sejamos salvos ou estejamos perdidos. E quando eu vejo Jesus falando sobre esse tipo de gente perdida aqui, é óbvio que eu entendo que Jesus não está falando de perder uma caneta, de perder um óculos. Jesus está falando algo muito mais profundo. Há algum tempo atrás, um ano e pouco atrás, eu acabei sendo vítima dos meliantes aí na nossa cidade. Quebraram o vidro do meu carro, levaram a mochila lá dentro, né, com isso, aí aquilo outro, um monte de coisa, iPad, iMac, né, aí cabos, aí tudo que estava lá dentro da mochila, perdi tudo, levaram tudo. Tudo bem, fiz lá uma negociação com o pessoal da loja, consegui reaver alguns daqueles materiais, outros não, outros eu nem lembro mais, porque afinal de contas eram só coisas. Mas, em 1997, agosto de 1997, a minha mãe faleceu. Aí eu entendi o que é perder. Talvez você também conheça o que significa esse tipo de perder que Jesus está mencionando aqui hoje à noite. E para ajudar na nossa interpretação, para que nós possamos sair daqui com a interpretação desse texto muito clara, eu propus 3 perguntas e nós vamos refletir sobre elas hoje à noite. A primeira pergunta: o que significa, afinal de contas, estar espiritualmente perdido? O que é que eu perco nessa condição? A segunda pergunta que eu faço: como é que Deus responde a isso? O que a misericórdia de Deus faz quando eu estou perdido? E a terceira pergunta: como eu posso experimentar a misericórdia de Deus e ser salvo? Para isso eu vou pedir que você abra sua Bíblia no texto de Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15, nós encontramos algumas histórias, na verdade 3 histórias que Jesus nos conta em Lucas 15, e que mostram a extensão do seu amor por nós. Primeiro, Jesus fala da ovelha perdida, depois da moeda perdida e depois do filho perdido. Eu olho Lucas 15 aqui, gente, e eu acho que esse aqui é o capítulo de achados e perdidos da Bíblia. Sabe, centenas de pessoas perdem suas bagagens aí ao longo do ano, né, nos aeroportos. E tem lá um setor de achados e perdidos, aeroportos, rodoviárias. Eu acho que esse aqui é o setor da Bíblia, de achados e perdidos, porque mais de 10 vezes, ao longo dessas 3 histórias, nós encontramos esta expressão. E vejam bem, mantenha a sua Bíblia aberta se você trouxe a sua Bíblia, ou pode acessar a sua Bíblia aí no seu iPad, no seu celular, porque nós vamos nos referir a esses textos bíblicos com alguma frequência ao longo dessa reflexão. Na primeira história, a primeira parábola contada por Jesus, ele fala sobre um pastor que tem 100 ovelhas. Uma dessas ovelhas acaba se desgarrando do rebanho. E Jesus diz que o pastor deixa em segurança as 99 ovelhas e parte em busca incessante daquela ovelha que havia se perdido. Quando o pastor encontra essa ovelha, ele retorna ao rebanho, chama os amigos, faz uma festa para celebrar, porque aquela ovelha que havia se perdido foi buscada e foi reencontrada, foi trazida de volta em segurança. A segunda história que Jesus conta, aí em Lucas capítulo 15, é sobre uma mulher que tinha um dote muito importante para ela, né? Isso, o dote financeiro, que ia servir certamente para quando ela fosse contrair núpcias, né? Naquela época era assim, e ela tinha 10 moedas, mas por acidente uma dessas moedas desapareceu, ela perdeu uma dessas moedas, e Jesus fala que essa mulher vira a casa de cabeça para baixo, até encontrar essa moeda, e quando ela encontra essa moeda, ela chama as amigas e faz uma festa, porque aquela moeda que havia se perdido, ela foi encontrada. E isso me mostra que ninguém passa desapercebido diante de Deus. Todos nós temos uma história, todos nós temos um nome, toda vida vale a pena. Deus se importa conosco.
E para deixar isso mais claro ainda, Jesus conta uma última história, uma última parábola. A parábola que nós conhecemos como a parábola do filho pródigo, ou como alguns gostam de chamar, a parábola do pai amoroso. E nessa história, Jesus disse que um filho, o mais novo, de maneira arrogante, vira para o seu pai e fala: pai, me dá parte da herança que ele achava que tinha direito, porque eu quero viver a minha vida longe de ti. E ele, o pai desgostoso, embora desgostoso, atendeu o pedido do filho, entregou a ele, dividiu a sua herança, entregou a parte que esse jovem julgava ser dele, e esse jovem partiu para uma terra distante, gastou tudo que tinha, viveu dissolutamente, viveu sem se preocupar com absolutamente nada, até chegar na mais profunda miséria, a ponto de não ter absolutamente nada para comer, e o único emprego que ele arrumou foi o emprego de cuidar de porcos, o que não podia ser pior para um judeu à época de Jesus. Em meio à fome, em meio a essa vida sem graça, a essa vida de dor e sofrimento, esse jovem cai em si. Jesus disse que ele caiu em si, e ele resolveu no seu coração: eu vou procurar o meu pai, e vou pedir para o meu pai me tratar como um dos seus empregados. E partiu de volta para casa, como Francisco cantou aqui nessa noite. E ao chegar em casa, o pai nem ao menos deixa que as primeiras palavras sejam proferidas, parte ao encontro do filho, o abraça, o beija, chama seus empregados, procura aquele bezerro que nós estávamos guardando para um grande evento, porque esse dia chegou. O grande evento era o meu filho que estava perdido e agora foi achado, e nós precisamos fazer uma festa. Essas são as 3 histórias que Jesus nos conta então aqui em Lucas, no capítulo 15. E eu pergunto, o que há de comum nessas 3 histórias que Jesus conta? A festa, é verdade, os 3 fizeram festa, né? Mas há mais. Há a presença de Deus, representada aqui pelo pastor, representada pela mulher e representada pelo pai amoroso. E há também nós, a nossa figura, o homem, representado ali através das ovelhas, das moedas e desse jovem filho que resolveu viver longe do pai. Nós somos importantes para Deus. Essa foi a mensagem de Jesus ao contar essas 3 histórias. E Deus espera que nós possamos nos relacionar com Ele. Mas, estando perdido, estando longe de Deus, eu estou desconectado, eu não tenho contato diário com Deus. Isso faz então com que nós não possamos ter uma relação íntima e pessoal com Deus. A maioria de nós não duvida da existência de Deus. A maioria de nós, embora estejamos nesta condição aqui, né, de separados de Deus, de afastados de Deus, de vez em quando até viemos à igreja, de vez em quando até participamos dos cultos, mas quando o culto termina e a segunda-feira chega, começamos a viver a nossa vida de acordo com as nossas vontades, de acordo com o nosso planejamento mais uma vez. Bom, se eu estou perdido, e sei que estar perdido é estar longe de Deus, é estar desconectado de Deus, o que é que eu perco? O que nós perdemos quando estamos longe de Deus? Se você chegou aqui hoje, deve ter recebido um boletim. Eu vou convidar a você, se você gosta de fazer as suas anotações, tem aí o esboço dessa reflexão no seu boletim, e você pode completar as lacunas. O que eu perco quando estou perdido? A primeira resposta: quando estou perdido, eu perco a direção. Escreva aí direção no seu esboço. Nenhuma ovelha quer se perder. Nenhuma ovelha deliberadamente, intencionalmente, escolhe se perder. É natural. Faz parte da sua natureza. Uma ovelha está aqui hoje, daqui a pouco ela olha ali à frente, ela vê pastos mais verdejantes, ela acha que esses pastos são melhores, mais saborosos, e começa a seguir o seu caminho então, e quando se percebe, essa ovelha já está perdida. Não havia planejado isso antes, de maneira natural, como as nossas crianças. Quem tem criança em fase que está começando a andar, nos seus primeiros passos, você sabe a preocupação que devemos ter. Estamos no mercado, deixamos os nossos filhos nessa idade soltos, em 2 minutos eles já estão num local diferente. Em 2 minutos, em 1 minuto é o suficiente, 1 minuto de distração é o suficiente para que nós os percamos.
A Bíblia fala sobre isso. A Bíblia diz que nós somos assim. O profeta Isaías compartilha conosco, capítulo 53, verso 6 do seu livro. Isaías diz assim, você pode ler comigo bem forte? Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Sempre que nós nos perdemos, nós estamos seguindo o nosso caminho, nós estamos seguindo os nossos planos. E eu pergunto, quais são os seus planos? Quais são os caminhos que você tem seguido? Quais são os planos que você tem seguido? A Bíblia diz que Deus tem um plano para as nossas vidas, e não é um plano qualquer não, é um plano muito bom. Deus tem um plano para a vida de cada um de nós. Olha o que diz aqui Jeremias 29:11, o profeta fala: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. Diz quem? Diz o Senhor, planos de fazê-lo prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Esse é o plano de Deus. Quando seguimos os nossos planos, nós estamos fora da direção. E que direção você tem tomado? Qual é o plano que você tem observado? Para onde é que você está indo? Segunda constatação: quando estou perdido, eu perco proteção. Perdidos, nós perdemos proteção. Escreva aí, se desejar, no seu esboço. Ovelhas são animais vulneráveis. Ovelhas não têm garras. Ovelhas não têm dentes afiados. Ovelhas não são animais ferozes, não são preparadas para responder a uma agressão. Por isso, elas precisam de proteção. Por isso, as ovelhas precisam de um pastor para cuidar delas. E olha o que Deus fala a nosso respeito. No livro de Zacarias, capítulo 10, verso 2, Deus diz assim, porque os ídolos falam mentiras, os adivinhadores têm falsas visões e contam sonhos enganadores. O consolo que trazem é vão. Por isso, o povo, o meu povo, vagueia como ovelhas, aflitas pela falta de um pastor. Quando nós seguimos o nosso caminho sem um pastor, porque somos como as ovelhas, segundo o texto que vemos aqui, a maneira como Deus se refere a nós, a maneira carinhosa como Deus se refere a nós, quando seguimos o nosso caminho sem um pastor, o que nós encontramos são perigos, o que nós encontramos são medos, o que nós encontramos são incertezas, o que nós encontramos são sofrimentos, ansiedade. Uma ligação pode virar a nossa vida de cabeça para baixo. Nós nos iludimos que podemos cuidar de nós mesmos. Qual de nós aqui nessa noite pode evitar que uma doença terrível se achegue ao seu lar amanhã de manhã? Qual de nós aqui hoje à noite pode evitar que sejamos vítimas de uma notícia ruim, do tipo, você não vai mais continuar trabalhando conosco aqui na empresa? A partir de hoje, você tem que procurar um outro local para trabalhar, engrossando aí as fileiras do desemprego no nosso país. Quem de nós pode evitar que essas coisas aconteçam? Por isso nós precisamos de um pastor. E Davi, o pastor de ovelhas Davi, que conhecia de uma maneira muito íntima a Deus, ele narra isso no Salmo 23, que a maioria de nós conhece e talvez consigamos recitar até de cor. E eu cito apenas o verso 1 do Salmo 23, quando Davi diz assim, pode repetir comigo? O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Lá na frente, Jesus Cristo se apresenta como o Senhor. Jesus Cristo se apresenta como o pastor que cuida de nós. E lá em João 10:11, Jesus diz assim, eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Por que é que nós achamos que não precisamos da proteção de Deus? Terceira constatação: quando estou perdido, perdemos o nosso potencial. Escreva aí no seu esboço. Perdemos o nosso potencial. De que vale uma moeda se está perdida? Olha, de vez em quando eu deixo
algum troco de mercado, alguma coisa assim nos bolsos, né? E aí eu deixo ali em cima, e se não for algo que precisa ser lavado imediatamente, minha Sidneia me ajuda e joga, bota lá no guarda-roupa. De repente, quando eu vou pegar novamente aquela peça de vestimenta, coloco a mão no bolso e encontrei o quê? Tá lá o cinquentão, que eu nem sabia que tinha perdido, e fiquei alegre, né? Vintão, dezão, tá lá no bolso, encontrei, nem lembrava que eu tinha perdido, mas fiquei muito alegre porque eu pude recuperá-lo. O que eu poderia fazer se eu não tivesse encontrado aquela nota? Aquela nota não perdeu o dinheiro. A moeda que Jesus cita na sua parábola, ela não perdeu o seu valor, eu quero dizer. O dinheiro não perdeu o seu valor. Continua valendo exatamente a mesma coisa. A nota de 10, perdida ou não, vai valer 10 reais. A nota de 20, perdida ou não, vai valer 20 reais. E assim por diante. Mas o problema é que, perdidos, o dinheiro não pode ser usado. Perdido, o dinheiro perde o potencial de abençoar as nossas vidas e de abençoar a vida de outras pessoas. Conosco é exatamente igual. Quando Deus nos criou, Ele tinha um plano em mente, já vimos isso. Quando Deus nos criou, Ele fez tudo nos mínimos detalhes para atender às necessidades dEle, para que nós pudéssemos cumprir aquilo que Deus havia planejado para as nossas vidas, e é por isso que Ele nos criou com um grande potencial. Já imaginou o que nós podemos fazer quando nós nos colocamos nas mãos de Deus para usar o potencial que Ele nos abençoou? Vejam como os músicos fazem, se colocando nas mãos de Deus. Nosso culto seria prestado da mesma maneira, com música ou sem música, mas com música fica mais harmônico, não fica? Não fica bem mais harmônico? Não parece que a música até aproxima a gente mais de Deus? Por quê? Pessoas com potencial, pessoas que foram abençoadas com esse potencial dado por Deus, se permitem ser usadas por Deus, se colocam nas mãos de Deus, para que Ele possa abençoar outras pessoas. Imagine o que é as nossas vidas na mão de Deus. Aliás, eu acho que nem conseguimos imaginar com tanta clareza como é que Deus pode nos usar. Nós temos só que nos colocar na posição de ser usados e pronto. Olha o texto de Paulo, escrevendo aos Coríntios, capítulo 2, verso 9. Olha o que Paulo diz: todavia, como está escrito, falando sobre Deus e a maneira como Ele cuida de nós, né? Olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas o fato é que, desconectados de Deus, nós não podemos ser o que Deus deseja que nós sejamos. Nós não podemos cumprir os planos de Deus, o que Ele tem planejado para as nossas vidas. O que eu perco quando estou perdido? Anote aí: quando estou perdido, eu perco ainda meu lugar em casa. Escrevendo a Timóteo, dando várias orientações a Timóteo, uma das coisas que Paulo deixou bem claro ao jovem pastor é que Deus se importa conosco. 1 Timóteo capítulo 2, verso 4, Paulo, falando de Deus, diz assim: Deus deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Percebeu aqui, gente? É vontade de Deus. Lembra que foi para isso que Jesus veio? Lembra que essa foi a missão de Jesus no mundo, buscar e salvar o que se havia perdido? Porque Deus tem interesse nas nossas vidas, porque Deus se importa conosco. Essa é a vontade de Deus, cuidar de nós. Mas Ele respeita a minha vontade, e nós somos livres para escolher estarmos ligados a Deus ou vivermos as nossas vidas longe de Deus. A escolha é minha. Você é livre para fazer o que quiser, mas não está livre das consequências. E Jesus, falando sobre isso, Lucas 9, 25, Jesus diz assim, pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder-se ou destruir a si mesmo? Quando eu vejo Jesus falando sobre isso, eu percebo com clareza que estar preparado para a vida eterna é a atitude mais inteligente, é a escolha mais sábia que nós podemos fazer. A eternidade existe, eternidade com Deus ou eternidade sem Deus, e ela começa aqui. Agora, se a eternidade começa aqui,
Como é que eu vou viver uma vida longe de Deus aqui e depois chegar lá na frente, dizer que quero viver a eternidade com Deus? Não funciona. Preciso escolher bem. Então estamos perdidos. Quando estamos perdidos, eu perco a direção, perco a proteção, perco o potencial e perco o meu lugar em casa, perco o meu lugar no céu. É aquele lugar que a Bíblia diz, onde não haverá mais morte, nem dor, nem choro, nem lamento, preparado por Deus para nós. Nós nos perdemos como as ovelhas. Podemos nos perder naturalmente, de maneira natural, porque faz parte de nós querermos experimentar pastos diferentes, faz parte de nós essa indisciplina, por isso precisamos do pastor para nos trazer de volta. Podemos nos perder pelas circunstâncias. Percebam, a moeda citada por Jesus, ela deve ter caído da mesa, foi um acidente. E quando eu penso em acidente, quantas pessoas se aproximam ou se afastam de Deus por causa das circunstâncias que enfrentam, não é verdade? Circunstâncias difíceis são uma prova para nos levar para perto de Deus ou para nos afastarmos de Deus de uma vez só. E ainda nos perdemos como o filho pródigo. Podemos nos perder por escolha, mas graças a Deus é que Ele nos responde em sua misericórdia. É que nessa condição, Deus não nos deixa nessa condição de perdidos. Deus tomou a iniciativa, por causa das suas misericórdias, Ele enviou Jesus Cristo ao mundo para buscar e salvar o que havia se perdido, para me buscar e me salvar, para te buscar e para te salvar também. Quando isso acontece, uma nova vida tem início. 2 Coríntios capítulo 5, verso 17 e 18, Paulo deixa essas duas constatações bem claras. Ele diz assim: quem está unido com Cristo é uma nova pessoa, acabou-se o que era velho e já chegou o que é novo. Tudo isso é feito por Deus, o qual, por meio de Cristo, nos transforma de inimigos em amigos dele. Essa é a resposta de Deus. Essa é a resposta das misericórdias de Deus à minha condição de perdido. Antes eu estava longe, antes eu me comportava como inimigo de Deus, mas Jesus me ofereceu perdão, Jesus me ofereceu salvação. Podemos ser encontrados por Jesus. E agora, se desejarmos, também podemos nos reconectar com Deus. Eu disse, se desejarmos, podemos nos reconectar com Deus. E eu compartilho contigo a última pergunta da nossa reflexão. Como é que eu posso me reconectar com Deus? Como é que eu posso experimentar as misericórdias de Deus em minha vida? Como é que eu posso ser salvo? Escreva aí no seu esboço: para ser salvo, a primeira coisa que eu preciso fazer é estar descontente com a minha vida. Escreva descontente aí no seu esboço. Mas como assim, descontente com a minha vida? Descontente não no sentido de insatisfeito pelas conquistas que você já conseguiu realizar. Descontente no sentido de reconhecer que falta algo, no sentido de olhar para dentro de você e ver que as coisas não lhe trazem a paz, a tranquilidade, a felicidade que você anda procurando. Aliás, alguém já até disse que nos nossos corações existe um espaço, né? Um espaço que só Deus pode preencher, que as coisas não conseguem preencher. Percebe? É nesse sentido que nós precisamos estar descontentes conosco mesmo. E nada vai acontecer em nossas vidas até que eu me sinta realmente descontente conforme as coisas estão. Lucas capítulo 15, olha aí na sua Bíblia, depois do verso 13, Jesus falando sobre o filho pródigo, ele disse assim, que ele esbanjou tudo que ele tinha. E depois de ter gastado tudo, havendo fome na região, ele começou a passar necessidade. E aí do verso 15 em diante, Jesus conta assim, por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alforrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome. Enquanto nós estivermos satisfeitos, tentando preencher as nossas vidas com festas,
com dinheiro, com carro, com casa nova, com títulos acadêmicos, com tudo isso que o mundo jura que vai te trazer felicidade, nós continuaremos perdidos. Tem que chegar um tempo em que você olha para dentro de você e diz assim: chega, não aguento mais, não aguento mais viver dessa maneira, estou cansado de fugir das pessoas, estou cansado de fugir dos problemas, estou cansado de fugir até de mim mesmo, não quero mais. A minha vida tem sido estresse, dor, preocupação, ansiedade, sofrimento, quero experimentar alguma coisa diferente, nem mesmo eu gosto de quem eu sou. Quando chegamos nesse ponto, de olhar para dentro de nós e reconhecer isso, reconhecer esse espaço vazio, aí nós conseguiremos entender a promessa que Jesus faz, narrada no livro de Mateus, capítulo 11, verso 28 e 29. E é muito bonita para eu ler sozinho, por isso eu vou convidar você para ler comigo bem forte. Olha a promessa de Jesus para aqueles que reconhecem que está faltando alguma coisa na sua vida. Ele diz assim: venham a mim, todos vocês que estão cansados de carregar as suas pesadas cargas, e eu lhes darei descanso. Sejam meus seguidores e aprendam comigo, porque sou bondoso e tenho um coração humilde, e vocês encontrarão descanso. Que promessa maravilhosa! Mas o problema, gente, é que enquanto as pessoas escolhem viver desconectadas, afastadas de Deus, elas não conseguem entender isso. E muitas pessoas vivem assim, longe de Deus, porque estão felizes longe de Deus. Alguns dizem até assim: ah, não é tão bom assim. Cuidado com essa felicidade longe de Deus. Já citei aqui hoje à noite que nós somos livres para fazer escolhas, mas realmente não somos livres das consequências. E Paulo fala sobre isso. 2 Coríntios capítulo 5, verso 10. Paulo diz assim, porque todos nós temos de nos apresentar diante de Cristo para sermos julgados por Ele, e cada um vai receber o que merece, de acordo com o que fez de bom ou de mal na sua vida aqui na terra. E fazer alguma coisa boa, a melhor coisa que nós podemos fazer, anota aí no item 3 dessa parte do seu esboço, a melhor coisa que nós precisamos fazer, que nós podemos fazer, é admitir os nossos erros, admitir o meu pecado, admitir que eu estou longe de Deus. Eu não tenho como ser salvo sem admitir esta minha condição, sem reconhecer que eu errei do alvo. Deus, eu estraguei tudo. Aquele jovem da parábola, diz o texto, que caindo em si, lembrou dos empregados do pai. E aí ele elaborou um plano, e ele disse assim: eu me porei a caminho, e voltarei para o meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. No momento de lucidez, ele pôde reconhecer os seus erros. No momento de lucidez, ele reconheceu o que fez de errado. E essa história de tomar as rédeas da nossa própria vida, e normalmente nos leva a fazer coisas erradas, lá no Celebrando a Recuperação, nós chamamos isso de brincar de Deus. Nós estamos brincando de Deus, quando escolhemos governar a nossa própria vida, viver como se Deus não existisse, tomando as minhas próprias decisões, deixando de lado a verdade que Deus nos ama e que tem um plano para nós. Ninguém, absolutamente ninguém, pode ser salvo sem reconhecer isso, sem reconhecer o seu erro, sem reconhecer a sua distância de Deus, sem confessar o seu pecado a Deus, e sem esperar pelo seu perdão, confiar pelo seu perdão com fé. Depois de pregar uma mensagem maravilhosa, narrada lá em Atos capítulo 2, ao final da mensagem, as pessoas perceberam que precisavam fazer alguma coisa. Chegava num tempo da mensagem, quase próximo do tempo que nós estamos aqui na nossa reflexão, e as pessoas viraram então para Pedro e perguntaram assim: irmãos, o que devemos fazer? Esse texto está lá em Atos capítulo 2, 37 e 38. Pedro respondeu assim:
arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo, para que os seus pecados sejam perdoados, e vocês receberão de Deus o Espírito Santo. Todos nós precisamos de confissão, todos nós precisamos de arrependimento, todos nós precisamos de perdão, e depois fazer o que o jovem fez: levantar-se, dar meia volta e começar vida diferente, começar vida próximo de Deus. Por fim, para ser salvo, eu preciso me render a Deus. É esse começo diferente. Desisto, Senhor, sozinho não, quero outro caminho, o caminho que Tu vais apontar, o caminho que o Senhor vai me direcionar, o caminho onde eu encontro proteção, o caminho onde eu encontro cuidado, onde eu encontro a Tua presença. Cansei de brincar de Deus. Olha só, Lucas 15, verso 12 e verso 19, como expressam esse momento diferente na vida daquele jovem. Olha o verso 12, arrogantemente ele diz assim: Pai, eu quero a minha parte da herança. E depois do resultado das experiências que viveu em caminhos errados, longe do Pai, ele volta para casa e fala lá no verso 19: Pai, não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. Eu sou muito valioso para Deus, você é muito valioso para Deus, mas você não é salvo se você não tiver dado esses 3 passos. Quando você dá esses 3 passos em direção a Deus, sabe qual é a resposta de Deus? A resposta de Deus, o próprio Jesus mostra, verso 20, logo na sequência aqui do 19. Leia comigo, por gentileza. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho, o abraçou e o beijou. Amor e compaixão, é isso que Deus nos oferece quando nós estamos distantes e resolvemos voltar para casa. E olha bem, não precisamos fazer mais nada, só precisamos reconhecer isso mesmo. Eu estava olhando aqui para esse texto, sabe, pensando aqui nesse filho voltando para casa, e o pai abraçando ele, e o pai beijando ele, e me lembrei que ele tinha acabado de dizer que estava cuidando de porcos. Lembrei-me que a Bíblia diz, Jesus conta, que ele não tinha dinheiro para comer. Se não tinha dinheiro para comer, tinha dinheiro para tomar banho? Ele não se preocupou com isso, ele foi embora para casa. E o mais belo ainda, é que o pai também não se preocupou com isso. Sabe por quê? Porque Deus não quer que nós estejamos limpinhos e preparados para poder reconhecer as suas misericórdias, o seu amor, a sua bondade e aquilo que Ele fez através de Jesus Cristo por nós. Deus nos quer exatamente como nós estamos, porque é Ele que vai restaurar as nossas vidas. É o sangue de Jesus que nos limpa, que nos purifica de todo pecado. É Ele que vai restaurar a nossa alegria, e é Ele que restaura também o nosso lugar em casa. João capítulo 1, verso 12, diz assim, contudo, aos que o receberam, aos que creram no seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Quando nós o recebemos em nossos corações, é nesse momento que a Bíblia diz que nós nos tornamos filhos de Deus, que nós somos salvos, que nós entendemos que Jesus veio nos buscar e que Jesus veio nos salvar. Não são todas as pessoas que são filhos de Deus. Me desculpe, é um equívoco. Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que todos nós somos criaturas de Deus. Fomos criados por Deus para um propósito. Mas filho é aquele que se aproxima. Filho é aquele que está conectado. Filho é aquele que entende o sacrifício de Jesus Cristo por nós. Quando isso acontece, aí aquela festa tem lugar no céu. O último versículo que eu quero compartilhar hoje à noite, Lucas capítulo 15, versos 22 a 24. Diz assim: mas o pai disse aos seus servos: depressa,
tragam a melhor roupa, vistam nele, coloquem o anel no dedo, os calçados no pé, tragam o novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e comemorar, pois esse meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. É exatamente isso que acontece quando nós tomamos a decisão de reconhecer Jesus Cristo como nosso Senhor, como nosso pastor, como nosso Salvador. Eu quero recapitular com você, enquanto Jaqueline nos ajuda com alguns acordes, uma rápida recapitulação dessas notícias tão importantes que nós vimos hoje à noite. Primeiro, eu aprendi que estar perdido é estar longe de Deus. E quando eu estou longe de Deus, eu perco direção, eu perco a proteção, eu perco o potencial e eu perco o meu lugar em casa. Mas aprendi também que Deus tomou a iniciativa. Em sua misericórdia, Deus enviou Jesus Cristo para pagar a minha dívida. E finalmente, eu aprendi que estando perdido e querendo ser salvo, eu preciso dar 3 passos. E os 3 passos que eu preciso dar são: preciso estar descontente com a minha vida longe de Deus, preciso admitir meu erro, confessar o meu pecado e me render a Ele. Essa notícia é muito boa. A notícia ruim é que tem gente insistindo em estar perdido. Eu quero que você olhe para essa foto aqui e veja se você consegue se recordar que tipo de notícia ela nos retrata. Lembra dessa foto? O que veio à mente quando você vê essa charge aqui? Quem pode me ajudar aí? Os meninos da Tailândia, né? Como é que chama lá o grupo? Javali Selvagem. Javali Selvagem passaram 15 dias perdidos dentro de uma caverna. 15 dias perdidos dentro de uma caverna e estavam desesperados para serem buscados e para serem achados e para serem resgatados e para serem salvos. Tem gente que passa uma vida inteira no buraco e não quer ser encontrado, e não quer ser buscado, não quer ser salvo. Por quê? Por que as pessoas insistem em viver desconectadas de Deus? A Bíblia diz que o melhor tempo para que você possa se reconectar com Deus é hoje, porque amanhã nós não sabemos o que vai acontecer. 2 Coríntios 6, verso 2, Paulo ensina assim, ele diz ali, que Deus ouviu, mostrou sua bondade, atendeu o pedido, trouxe socorro, chegou o dia da salvação. E Paulo diz: escutem, este é o tempo em que Deus mostra a sua bondade. Hoje é o tempo de ser salvo. Você é muito importante para Deus e tem muito valor. O valor de uma coisa é medida pelo preço que as pessoas estão dispostas a pagar. Se você tem um carro e seu carro vale 30 mil reais, não adianta você querer vender o seu carro por 40 mil reais, ninguém vai pagar. Quem define preço é o mercado. Quanto as pessoas estão dispostas a pagar? Sabe qual é o seu valor? Sabe quanto Jesus pagou por você, por mim? Ele deu o que ele tinha de melhor, o que ele tinha de mais caro. Jesus Cristo deu a sua vida. Romanos 5,8 diz: mas Deus nos mostrou o quanto nos ama. Cristo morreu por nós quando vivíamos em pecado. Hoje é o seu dia. Aceite a misericórdia de Deus e volte para casa. Quero convidar a igreja a fechar os seus olhos. E eu vou me dirigir a você que talvez tenha descoberto hoje que não era salvo. A boa notícia: Jesus oferece salvação. Se apenas e tão somente dissermos a Deus: Senhor, sozinho não quero mais. Se apenas e tão somente reconhecermos o nosso erro, confessarmos a Deus o nosso pecado: errei, Deus, estraguei tudo, me perdoa, Senhor.
Se você faz essa oração e pede perdão a Deus pelo seu erro, pelo seu afastamento, pelo seu pecado, a Bíblia diz que Ele é fiel e justo e que Ele vai te perdoar o seu pecado, e não somente isso, mas vai te purificar e dar a oportunidade de começar uma nova vida. Por que perder essa oportunidade? Talvez você está vivendo no buraco e nem sabe, vivendo na escuridão, dor, sofrimento, problemas, ansiedade, um monte de confusão na vida. Quando Jesus fala, eu me importo com você, vem para casa, volta para casa. Se você deseja voltar para casa hoje à noite, eu vou convidar a que você faça em seu coração essa oração comigo. Senhor Deus, eu reconheço o meu pecado de estar longe de Ti, de não ter me importado contigo, ó Deus, de ter vivido a vida segundo os meus planos, segundo as minhas vontades. Isso me trouxe dor, confusão, ansiedade, problemas, e eu não quero mais. Não estou satisfeito com essa vida que eu tenho levado. Eu acredito nisso tudo que foi dito hoje à noite, que o Senhor veio para me buscar e me salvar, e aceito a salvação que o Senhor me oferece. Aceito o sacrifício, Jesus, que Tu fizestes na cruz por mim. Me receba de volta em casa, não pelo que eu fiz, só fiz coisa errada, mas pelo que Tu fizeste, Senhor. Tu morreste naquela cruz, no meu lugar, pagando o preço da minha dívida, para que hoje eu me torne filho de Deus. Me aceita em casa, Senhor Jesus. Amado Deus, nós queremos Te louvar, queremos continuar Te agradecendo, Te adorando, pela maneira como Tu demonstra do Teu amor por nós, e a Tua palavra deixa isso muito clara. Muito obrigado, ó Deus, porque nós não merecemos, mas Tu te importa conosco. Muito obrigado, Senhor, porque nós não merecemos, mas Tu nos ama incondicionalmente. Por isso tudo, nós Te adoramos nesta noite e Te agradecemos, Senhor, por cada uma das vidas que foram restauradas. Em nome de Jesus. Amém.